Olha, a notícia que eu tenho pra te dar é a seguinte: o povo arranja jeito pra brigar até no carnaval. Por causa do próprio carnaval, você acredita? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. É possível me encontrar nas diferentes redes sociais, vocês podem me acompanhar nesses outros espaços, porque o conteúdo não necessariamente é o mesmo, em especial em relação ao conteúdo que eu produzo no YouTube. Em geral, outras coisas aparecem nesses outros espaços. Você pode apoiar a produção de conteúdo do canal lá no apoia-se/Jana Viscardi ou aqui no clube de membros do YouTube. Eu já agradeço demais as pessoas que seguem contribuindo para o meu trabalho. E você pode também apoiar de outras maneiras, eu sempre falo isso aqui, deixando seu comentário, sugestão de tema, divulgando os cursos que eu ofereço. São várias as maneiras de contribuir para o meu trabalho. Pois muito que bem. Eu sei, o carnaval já passou, ou quer dizer, meio que passou, porque o carnaval ele tá sempre aí, né, nessa época entre o pré e o pós. Algumas cidades têm o pós, tem cidades que têm o pós e tem o pré. Então ele passou, mas não passou. Por isso que eu decidi trazer o vídeo. Porque eu fiquei pensando nas pessoas brigando, sabe? Brigando. Carnaval é essa festa da carne, essa manifestação popular em que as pessoas se encontram para celebrar a cultura nacional de diferentes maneiras, nas diferentes regiões do Brasil. Observe o que eu fiz aqui. Eu sinalizei de diferentes maneiras nas diferentes regiões do Brasil. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero já acalmar o seu coração. Ainda no início do mês, eu vi um tweet de uma pessoa que estava falando sobre o Carnaval de Pernambuco, um dos grandes carnavais desse Brasil. Alô, linda! Alô, Recife! Aceitando convites para o Carnaval de 2024, viu, Brasil? Eu adoraria passar o Carnaval aí. Você que já passou pode, inclusive, contar pra gente o que acha dessa experiência maravilhosa. Trazendo as regras, explicando o que é que podia e não podia. E você sabe que cada vez mais que eu produzo conteúdo na internet, que eu estudo sobre língua e comportamento também, mas eu me pergunto por que as pessoas gostam tanto de uma regra? Por que elas gostam de botar uma regra do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado? Na minha cabeça eu fico pensando cada vez mais, foda-se a regra, mas eu fico me perguntando por quê. Mas enfim, eis que a pessoa diz assim: vamos a algumas dicas a quem vai passar o carnaval em Pernambuco. Não existe bloquinho, é bloco. Não é banda de frevo, é orquestra. Não são bonecões, são bonecos gigantes. Em vez de dizer curtir o carnaval, prefira brincar o carnaval. Sério, eu tô amando. Grupo de percussão não é maracatu. Galo da Madrugada é o bloco. A escultura gigante na Ponte do Arte Coelho é uma alegoria da prefeitura em homenagem ao bloco. Frevo de bloco não é marchinha. E aí embaixo uma coisa fofa. O carnaval de Pernambuco é muito diverso e colorido, vale a pena conhecer. Mas depois dessa cagação de regra infinita, quem é que tá com vontade de ir nesse carnaval? Eu tô. Eu devo deixar registrado aqui que ano que vem eu quero estar lá. Mas o que é que me chama a atenção aqui? Que a gente tá falando de manifestações culturais e relacionando essas manifestações culturais às maneiras de falar sobre elas, né? Sobre essas manifestações. Então, o que essa pessoa convida, quem não é de Pernambuco, é a dizer as coisas da maneira como elas são ditas naquele lugar, né? Então, ela vai demarcar esse espaço. É assim que dizemos aqui. E aí é interessante, foi por isso que eu vim aqui, porque eu decidi trazer essa tretinha. E isso me levou a pensar um pouco sobre o carnaval em si, porque vamos olhar para a questão do bloquinho, que é o que mais me chamou a atenção, porque virou inclusive matéria na UOL, sabe? Porque a gente tem aí uma pessoa de Pernambuco fazendo essas ponderações, e aí veio uma pessoa que fez uma matéria na UOL falando de um meme, que é um meme com a Mônica e o Cascão, que talvez você tenha visto, que era lá, vamos no bloquinho? E o Cascão responde, não. Bem mal-humorado. E aí essa pessoa decide fazer essa matéria na UOL para falar sobre os termos bloco ou bloquinho. E ela vai definir que é bloco, né? Que não pode chamar de bloquinho. A não ser que estejamos falando de um bloco pequeno ou de crianças com menos de 1 metro de altura. E aí a pessoa foi lá defender por que é que tinha que chamar de uma coisa ou de outra. Então observe que são pessoas de lugares diferentes que estão fazendo a mesma proposta, que é determinar a maneira correta de falar sobre essa manifestação cultural. E aí o que essas pessoas estão fazendo é também discorrer sobre a língua. Elas estão também, não regulando a língua, mas
promovendo essa discussão sobre língua a partir de um olhar daquilo que pode ou que não pode, o que deve ou que não deve, em função dessa manifestação cultural. E aí eu me interessei por ir lá entender como é que se chamava no começo de tudo. E tem um site que traz uma série de informações sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, que se chama Rio Memórias, que traz uma série de postagens, de publicações, trazendo histórias sobre a história do Carnaval no Rio de Janeiro. E vai se falar nesse site sobre a chegada do Carnaval no Brasil, trazida pelos portugueses, através de uma manifestação que era chamada naquele momento de entrudo. O entrudo seria o encontro das pessoas nas ruas em que elas jogavam saquinhos com coisas dentro. Essas coisas poderiam ser cheirosas e maravilhosas e poderiam ser fétidas e horripilantes, tipo, sei lá, xixi e outras coisas mais. E aí é interessante pensar que vai se falar muito quanto essas manifestações vão se transformando ao longo do tempo a partir da pressão de movimentos de elite. Então, o entrudo, por exemplo, ele vai ganhar outras formas em função de uma forte pressão de uma sociedade elitista e de políticas, inclusive, higienistas, que querem reprimir essas práticas nas ruas das cidades. Então, observe que essa questão da repressão ou do tolher essas manifestações culturais é algo que está na base do surgimento do que seria esse carnaval, né? Que passa a acontecer de maneiras diferentes em espaços privados, em espaços públicos, em espaços elitizados, em espaços considerados não elitizados. Eu não sei se o termo seria mais populares ou não quero falar um termo equivocado aqui. Então observe que do entrudo para o bloco vai haver aí um caminho que no caso do Rio de Janeiro vai passar pelas escolas de samba, que na verdade não são a única manifestação nesse sentido. Você tem, por exemplo, os blocos de enredo ou então blocos de embalo. Observe que são vários termos que vão se referir a manifestações que podem se aproximar num dado conjunto de características, mas podem se afastar em outro conjunto de características. Mas não estão sozinhas, não são só esses os termos. A gente vai ter termos como rancho, cordão, bloco, troça, que vão ser, ao longo da história do carnaval, usados não só no mesmo espaço, num mesmo estado, numa mesma região, para denominar características diferentes, mas também vão ser usadas em lugares diferentes. Nessa discussão promovida pela colega que foi falar sobre o Carnaval de Pernambuco, várias pessoas foram nesse tweet, em outros tweets, falar sobre outros termos que são empregados, por exemplo, em Pernambuco, para falar sobre blocos menores, como o termo troça. Observe, por exemplo, que no Rio você tem o cordão da bola preta, e esse termo cordão não tá aí de maneira aleatória, mas justamente por ser uma forma de manifestação do carnaval, assim como o bloco também seria uma dessas formas de manifestação. E aí eu tô trazendo para vocês essas informações que vocês podem encontrar de maneira mais sistemática nas referências bibliográficas que eu vou trazer para vocês aqui embaixo, para mostrar o quanto são usados vários termos diferentes, ora em diferentes momentos da história, ou diferentes regiões do Brasil, ou também para apresentar manifestações diferentes ou que tem algum nível de diferença entre si. Nessa busca, por exemplo, eu encontrei se falando que o rancho teria mais o uso do violão, do cavaquinho, das cordas, dos instrumentos de sopro, enquanto o cordão poderia ter uma característica mais proeminente da percussão, da presença da percussão nesses grupos. Da mesma maneira como vai se falar que o rancho poderia estar mais relacionado a uma dada intelectualidade, enquanto outras formas não necessariamente. E aí o que se vai sugerir é que o bloco seria, por exemplo, o meio do caminho entre essas manifestações. E observe que é uma palavra que a gente usa até hoje em vários lugares do Brasil. Assim como há, como eu já disse, outras palavras sendo empregadas. E aí você pode me perguntar, tá, mas no final das contas, pode ou não pode chamar de bloco e bloquinho? Quando a gente está falando do bloco e do bloquinho, começou a se dizer, por exemplo, nas redes sociais, que jamais se deveria usar o termo bloquinho, porque bloquinho é a diminuição
dessa importante manifestação cultural. E aí aqui quando se diz isso, tem essa percepção desse falante sobre essa manifestação linguística, o uso do termo bloquinho ao invés de bloco. E aqui a gente pode fazer um apontamento que o inho, que é o diminutivo, ele não é usado apenas em contextos de depreciação de algo, mas também de maneira bastante afetiva, de carinho. E você vai reconhecer isso da maneira como isso é empregado num dado contexto. Então, bloquinho não é necessariamente a depreciação do que é um bloco de carnaval. E o que me chama a atenção disso tudo, gente, na verdade, é o fato de que a gente tem os falantes pensando sobre a própria língua. Então, a gente tem essa ação metalinguística, que são os falantes agindo sobre a língua, pensando as manifestações culturais através das manifestações linguísticas, dos usos linguísticos empregados para falar sobre essas manifestações culturais. E é isso, na verdade, o que me interessa, né? Existe certo e errado? Na minha cabeça não tem certo e errado. Não é sobre isso a minha conversa. Mas para a gente pensar nessa variação toda, que tem a ver com os estudos linguísticos, que se chamam, neste caso, de variação linguística, né? Eles vão pensar como essas variedades se manifestam. Ora em função de uma questão geográfica, como eu falei, por exemplo, o uso do termo troça para falar sobre determinados blocos de carnaval, com determinadas características em Pernambuco, por exemplo, ou então uma variedade que tem a ver com classe social, ou então que tem a ver com gênero, ou tem a ver com idade. São vários os elementos, ou uma questão histórica, né? De usos diferentes em diferentes momentos da história. Então observe que a pluralidade linguística, que é muito bonita, ela vai se manifestar em função desses diferentes aspectos. Nesse caso, quando a gente está falando da variação geográfica, também chamada de diatópica, tem uma postagem do blog da Unicamp que vai falar sobre diferentes aspectos da ciência, em que ele vai falar sobre a linguística e sobre variação diatópica, trazendo, por exemplo, a questão entre bolacha e biscoito, que todo ano aparece nas redes sociais. E vai discutir justamente a questão da variação e como diferentes regiões do Brasil vão usar diferentes formas, não só para bolacha e biscoito, mas para, por exemplo, juju ou sacolé, por exemplo, que certamente você pode ter aí uma outra palavra na sua região, ou na sua cidade, no seu grupo de amigos. Então, na verdade, a graça dessa conversa não é definir como é que a cagação de regra tem que ser feita, mas a gente pensar o quanto essas manifestações culturais carnavalescas sofreram pressão do poder de uma dada época para que não existissem ou para que existissem de uma outra maneira, o quanto essas manifestações foram sendo transformadas em função da participação de uma elite que entendia uma dada maneira como melhor que outra, então essas sociedades carnavalescas, esses clubes que promoviam as festas carnavalescas privadas, em detrimento dessas manifestações de rua. Então observe que há elementos que se alteram aí dessa manifestação cultural em função do poder e da pressão que esse poder pode exercer sobre essas manifestações, e o quanto essas manifestações elas resistem, né, também até hoje. Então, e o quanto isso vai reverberar nas questões de língua. Então, veja, você chama de bloquinho, tá tudo bem. Você chama de bloco, tá tudo bem. Você vai para uma região em que o uso de bloco não vai ser entendido pelas pessoas, então você vai observar quais são os usos que se faz e vai passar a fazer uso dessas formas para que seja compreendido. Mas se não há detrimento aí da compreensão, e você não está ferindo a cultura de ninguém, nem depreciando a cultura de ninguém, então você use aí a palavra que ajuda você a ser entendido, ou aquela que você usa na sua região, e que tá tudo certo. Aprenda sobre essas manifestações culturais nas diferentes regiões para conhecer mais sobre o seu país, mas não pense que você pula menos carnaval porque você fala bloco ou bloquinho. O que importa, gente, é estar todo mundo junto, pulando, se divertindo e curtindo e apreciando aquilo que é uma manifestação cultural popular belíssima e que foi sendo reinventada ao longo do tempo no nosso país inteiro e de diferentes maneiras nas diferentes partes do país. Um beijo para todo mundo aí do outro lado e espero que você tenha curtido muito
E talvez final de semana tenha mais, a depender de onde você tá, hein? Tchau, tchau!